Olá, meu nome é Eressa Rios, sou arte educadora e nos vídeos anteriores eu comentei que a gente percorreria um caminho para falar do encontro de três grandes artistas. Dois deles, os irmãos grafiteiros, os Gêmeos, e o outro, o palhaço russo Slava. Nos dois primeiros vídeos que eu postei aqui, eu apresentei um pouco da vida e da obra dos grafiteiros, os Gêmeos. E hoje eu venho aqui, como combinado, para falar um pouco mais para vocês e apresentar a vida e a obra do palhaço russo Slava. Slava Pululin, mais conhecido como Slava, nasceu no dia 12 de junho de 1950 em Novozil, na Rússia. Era filho de um funcionário estatal e de uma dona de casa, e desde pequeno se encantou com o humor, com o riso, quando teve contato com as obras de Charlie Chaplin, né, com o cinema, com os filmes de Charlie Chaplin, principalmente o filme O Garoto. Então, desde o ensino médio, ele já começa ali mesmo a praticar pantomima, muito influenciado pelo trabalho de Marcel Marceau, né? Era um mestre da pantomima. E assim que ele terminou o ensino médio, ele se muda para Leningrado para estudar engenharia, né? No Instituto de Engenharia de Leningrado. E a sua formação inicial acaba sendo a engenharia e a história da arte, porque ele não foi aceito na escola de teatro porque alegavam que ele tinha uma pronúncia muito ruim e que não daria para ele cursar a escola de teatro por esse motivo. E mesmo tendo cursado engenharia, ele nunca abandonou a pantomima, pelo contrário, ele treinou e desenvolveu uma pantomima excêntrica que ele chamou de idiotismo expressivo, e inclusive à noite ele se reunia num local chamado Slavsk, e junto com um grupo ele treinava a pantomima, e todos eles muito influenciados, como eu disse, pelo trabalho de Marcel Marceau, e fica cada vez mais apaixonado pelo trabalho da mímica e por essa expressividade de um teatro sem palavras. E é nesse contexto que o Slava começa a investigar novas maneiras de fazer a palhaçaria, de criar um novo palhaço, seu palhaço, buscando o que ele pode agregar dentro desse personagem, né, dessa figura, aspectos do trágico, do cômico, do lírico, do poético, que ele traz para compor, que elementos ele vai trazer para compor o seu palhaço. Né? E é daí que surge o seu personagem, o ACCI, que chega a milhões de espectadores através de uma edição do programa Blue Light, uma edição de Ano Novo, que é transmitida no iníciozinho dos anos 81, e que alcança todos esses espectadores. É a primeira vez que ele aparece com os seus famosos dois grandes telefones infláveis, que ficou uma marca do sua e que depois ele leva como um trecho do seu espetáculo, que eu vou falar logo mais. E de todo esse processo de investigação, de construção de um personagem, é que nasce esse seu palhaço, esse seu personagem gentil, poético, pensativo, mas ao mesmo tempo irônico, pleno, cheio de convicções, que fala de temas como o amor, a felicidade da descoberta, mas também fala sobre solidão, sobre a perda, sobre dor, e, enfim, traz à tona todas essas contradições que, na verdade, são as contradições da vida. Né? A vida é feita disso, né? desses dois lados, então, e das suas nuances. Então, ele traz toda essa discussão para sua cena. E pelo seu palhaço, pelo seu personagem, também ter esse aspecto de muitas faces, né? De muitos rostos, surge a ideia de pegar cada uma dessas faces, cada uma dessas multifacetas do Assai e criar uma companhia, uma trupe de palhaços, em que cada uma das faces desse seu personagem seriam materializadas num outro palhaço, que na verdade estão todos falando de uma mesma coisa, né? Dessa nossa humanidade. E é assim então que ele funda a sua primeira companhia de teatro, sua primeira trupe de palhaços, a qual ele deu o nome de Lícida, que em russo significa mímica ou pessoa que faz careta. E, bom, essa companhia ela tem influência de várias linguagens artísticas, como o circo, o cinema mudo, a comédia dell'arte, a mímica, além, claro, da bagagem de cada um dos seus integrantes, de cada um dos seus palhaços e das vivências, das experiências que eles passaram a emergir a partir dali, para agregar conteúdo e valor ao seu trabalho, como o jazz, a dança clássica, como o yoga, o karatê, enfim, uma série de outras ferramentas que foram trazidas para compor
o trabalho dessa companhia de teatro. E apesar do cenário complexo da União Soviética naquele momento, a companhia de teatro do Slavo Liesedy consegue fazer um trabalho bem sólido, bem consistente. Eles conseguiram organizar uma parada de mímicos que reuniu mais de 800 mímicos, palhaços e artistas espalhados por toda a União Soviética, vieram para essa parada. Eles também fizeram festivais, organizaram a Caravana da Paz, em que eles viajavam se apresentando pelas ruas de várias cidades. Enfim, conseguiram fazer um trabalho consistente, legitimar o trabalho da companhia, ter um destaque na Rússia e ainda conseguiram levantar 5 grandes espetáculos que fizeram muito sucesso naquele momento. Só que, seguindo uma frase do grande diretor e educador teatral Stanislavski, que diz que todo teatro, né, todo grupo de teatro, todo trabalho teatral morre após 20 anos, eles, quando estavam comemorando o 20º aniversário da companhia, logo após a queda do Muro de Berlim, eles decidem encerrar o trabalho, mas antes de dispersar, eles fazem isso de uma forma muito poética, de uma forma performativa. Então, eles pegam vários caixões, colocam em cada um desses caixões o nome dos participantes da trupe, da companhia, andam pelas ruas de Leningrado com esses caixões, param à beira do rio Niva, incendeiam, queimam esses caixões e arremessam pelo rio. E assim eles de fato encerram o trabalho da companhia, mas obviamente que o Slava não para por aí, ele encerra esse trabalho para dar vazão à sua criatividade, a mais investigação, para percorrer novos territórios ainda não percorridos, novas descobertas, que vão culminar na sua grande produção do seu espetáculo Slava's Snow Show. Então, como eu disse, o Slava, depois de anos criando dentro da sua companhia de teatro Liesedy, ele encerra e resolve viajar o mundo, buscando novas experiências, novas possibilidades de criação. Inclusive, nesse caminho, ele trabalha com o pessoal do Circo de Soleil, faz alguns trabalhos lá, e, bom, é todo um processo de pesquisa, de investigação, de busca de possibilidades criativas, que ele vai juntando as peças para construir aquilo que viria a ser um dos seus espetáculos mais famosos no mundo todo. E, finalmente, depois de um longo processo de pesquisa e construção, nasce o espetáculo, que é incrível, é uma obra-prima, que num único espetáculo ele é capaz de te fazer rir, gargalhar, de te fazer chorar, derramar lágrimas, de se assombrar, de se espantar. Eles estiveram no Brasil e eu tive o privilégio de poder assistir a esse espetáculo e realmente impressiona a potência desse trabalho. É a coisa mais incrível que você pode experimentar, porque para além de ver o Snow Show, ele é uma experiência, como vocês vão ver nas imagens que eu vou colocar aqui agora para vocês. O espetáculo, ele é um espetáculo sem fala, que une o mundo dos sonhos com mitos, lendas, contos, com imagens surreais que vão despertando no público diversas emoções e sensações ao longo do espetáculo. E os palhaços, eles são a potência transmissora de tudo isso, né? Mediadora de todas essas emoções, de toda essa catarse. E, bom, essas figuras amarelas e verdes que aparecem no espetáculo são todas oriundas de um universo muito próprio de investigação e construção do Slava. E, em alguns momentos, eles até adquirem um aspecto um pouco fantasmagórico assim, dentro do espetáculo, mas com muita ludicidade, dentro daquilo que o próprio Slava chamou de realismo fantástico. E o espetáculo ele conquista o público através de cenas cheias de efeitos sonoros, visuais, inclusive táteis, porque eles fazem, por exemplo, uma tempestade de neve artificial que vem como uma avalanche para cima do público, representando a força da natureza, né? E a neve muito presente na infância do Slava, na Rússia, fazendo nevar nos espectadores. Também tem uma cena que tem umas bolas enormes de diferentes tamanhos que invadem o palco e que são arremessadas para a plateia, fazendo com que o público interaja, convidando o público para entrar no jogo, na brincadeira do espetáculo e a viver essa experiência junto
com os palhaços. É um espetáculo incrível e é uma oportunidade única poder vivenciar essa experiência. Mas é importante frisar também que nada disso aconteceu de uma hora para outra, né? Como praticamente tudo na arte, principalmente no universo do teatro, ainda mais da palhaçaria, isso foi um processo que envolveu uma dedicação extrema do Slava, muito suor, muito risco também, porque ele depositou ali toda a sua carreira, todo o seu tempo, o bem-estar da sua família e dinheiro, porque ele levantou esse espetáculo tirando dinheiro do próprio bolso. E ele começou se apresentando no Hackney Empire, em Londres, para um público de 200 pessoas. E com o passar, né, foram 3 semanas, com o passar das semanas, a casa começou a aumentar o número de público, a ponto deles terem que abrir um nível que não era usado, né, no Hackney há praticamente 50 anos. Eles desempoeiraram as cadeiras, porque o teatro simplesmente começou a lotar e a fazer fila, dando volta nos quarteirões, ficando praticamente impossível conseguir ingresso para o Slavas Snow Show. E como reconhecimento de todo esse investimento desse grande artista e da poesia, da potência desse seu espetáculo, hoje o Slavas Snow Show viaja pelo mundo inteiro e por onde eles passam, eles lotam os teatros. Em geral são grandes teatros, mas assim, eles ficam lotados, ainda assim eles ficam lotados, sendo muito difícil conseguir um ingresso para as apresentações do Slava. Hoje o Slavs Snow Show, o show de neve do Slava, é um espetáculo de sucesso no mundo inteiro, já foi apresentado para praticamente 4 milhões de espectadores em mais de 30 países espalhados pelo mundo inteiro. E o mais lindo da fala do Slava é que, para ele, arte e vida têm que caminhar juntos. Esse é o grande objetivo do artista, não só no espetáculo, mas na forma como ele vive a vida. A forma como ele vive a própria vida é como ele produz a sua arte. E isso é muito concreto quando a gente olha para a casa onde o Slava vive. Hoje o Slava tem uma residência em Paris, na França, num local que fica a cerca de 30 quilômetros de Paris, que ele chama de Moulin Genet, que é moinho amarelo. Na verdade, é um antigo moinho amarelo que ele reformou e transformou na sua casa, e é uma verdadeira obra de arte. É um espaço incrível, além da casa ser impressionante. Ela fica num terreno gigantesco, arborizado, passa um rio ali, e nesse terreno tem várias instalações, várias outras residências onde vivem algumas famílias que participam do espetáculo do Slava, como também espaços alternativos onde ele usa para relaxar, para criar, para escrever, para se inspirar, mas também para fazer encontros com outros artistas, intercâmbio, residências artísticas, que é quando outros artistas vêm para passar um tempo nesse espaço e aprender um pouco mais com o Slava, mas também trazer a sua bagagem, os seus conhecimentos para compartilhar. É um espaço de troca. E no seu jardim ele está repleto de obras de arte, desse universo do sonho, desse universo do lúdico. Em alguns momentos eles abrem para festivais, para visitação com crianças, com famílias. Realmente é uma experiência incrível e que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, que por conta desse espaço é que aconteceu o encontro dos dois irmãos grafiteiros, os gêmeos, com o palhaço eslavo. Então é isso que a gente vai abordar no próximo vídeo aqui, tá? Lembrando que no anexo aqui na legenda desse vídeo tem um material complementar com texto, imagem, com algumas coisas que eu não falei aqui no vídeo, mas que estão nesse material, imagens também que não estão aqui, mas que estão lá. Então clica no link para acessar esse material. E eu vou encerrar esse vídeo lendo um trechinho da fala do Slava para vocês, que resume um pouco da visão dele em relação à vida e à arte que ele produz, que para ele são uma coisa só. A principal função do clown não é fazer com que todos riam, é abrir a mente, o coração, os sentidos, os braços. O palhaço é uma criança que abre os olhos para o mundo e quer tocar a todos. Por outro lado, ele é um anarquista, não quer saber de regras. E é também um médico que cura a alma dos espectadores. Representa a simplicidade em um mundo complicado. E nas coisas mais simples existem grandes verdades. Um xamã contemporâneo.
Espero que esse vídeo tenha trazido informações bacanas para vocês e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!